Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Lierson Tech, mais uma sessão nostalgia e novamente eu estou trazendo o Windows Vista. Agora em pleno 2022, um vídeo atualizado, tá? Esse vídeo tem novidades, tá bom? Por isso que eu estou trazendo um novo vídeo sobre o Windows Vista. Eu quero falar um pouco com vocês rapidamente sobre ele, sobre o meu contato com esse sistema e trazer as novidades para vocês também e fazer uma proposta. No final do vídeo eu vou fazer uma proposta para vocês. E aí eu vou querer a opinião do pessoal que assistiu o vídeo, porque com base no que a maioria decidir, eu vou soltar também uma pergunta na aba comunidade do canal, tá? Uma enquete para vocês votarem. E o que vocês decidirem eu vou fazer. Primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, eu trouxe à tona de novo esse Windows Vista porque eu vi alguns canais aí na internet, que sempre é indicado, né? Canais que eu acompanho, outros canais que eu não estava inscrito, mas o YouTube achou interessante, o Google achou interessante eu ver o vídeo da pessoa, canais em português. Eu andei vendo vídeos aí de gente criticando esse sistema, falando que de fato é um sistema famigerado, né? Um sistema que ele foi lançado num momento muito inoportuno, mas as pessoas se esquecem que ele tem uma grande contribuição positiva para a evolução da informática. Grande, mas é grande, pessoal. É que as pessoas elas só levam pelo lado negativo, de meter o pau no sistema, que o sistema é isso, que o sistema é aquilo, que ele travava, que isso, que aquilo, que aquilo outro. As pessoas não se tocam, por exemplo, do padrão de hardware que era mais comum na época, e se esquecem ainda mais de que esse sistema operacional fez com que a informática corresse no seu processo evolutivo, porque de certa forma o padrão de computador comum da época estava estagnado, e eu vou explicar para vocês por quê, né? Pessoal, o padrão de computador que se tinha na época que foi lançado o Windows Vista em 2007, ele era capaz de rodar o Windows XP com muita eficiência, mas longe de ser o ideal para rodar o Windows Vista com eficiência. Então, quando o Windows Vista chegou, o mercado teve que correr, forçou o mercado a correr, porque a Microsoft mostrou qual eram os rumos que ela estava querendo dar para o seu sistema operacional. Entendeu? Então o Vista foi o primogênito, né? O primogênito é sempre aquele que mais sofre, né? Dentro do projeto de mudança, de nova estrutura do sistema da Microsoft, né? Ele foi o primogênito nisso, tá, galera? Porque quem foi o primogênito desse novo padrão de Windows com barra de tarefas, menu iniciar, essas coisas, foi o Windows 95, que foi outro também que levou porrada pra caramba. A primeira versão do Windows 95 apanhou pra cacilda, porque era isso, era aquilo, era cheia de problemas. Era o primogênito, pessoal. Depois veio o Windows 95 SE, depois veio o Windows 98. O Windows 98 consolidou o padrão, né? Fez sucesso, muita coisa foi corrigida, assim como aconteceu com o Windows 7. O Windows 7 veio, consolidou o padrão e com sucesso. E o mesmo aconteceu com o Windows Vista. O Windows Vista veio no momento em que não era propício para esse sistema ter sido lançado, mas precisava se lançar alguma coisa nesse nível para fazer o mercado sentir que necessitava de evoluir, porque o padrão de máquina tinha que mudar, porque o padrão de máquina que rodava o Windows XP de forma fluida era basicamente o mínimo para você poder rodar o Windows XP, o Windows Vista, e não na sua plena forma. Então, para você rodar o Windows Vista na sua plena forma, você tinha que ter um padrão de equipamento que hoje é o padrão geral de máquina para se rodar o Windows 10. Hoje o que é um bom setup para rodar o Windows Vista na sua plena forma é basicamente o padrão dos computadores que rodam o Windows 10 que você compra por aí. 4 GB de RAM, no caso hoje tem o SSD, que tem substituído os HDs, né? SSD, NVMe, essas coisas aí mais modernas, que tem substituído os HDs
para sistema. Então você tem os híbridos, né, o HD e SSD, enfim, tem equipamento que só usa SSD, porque você já tem SSD com capacidades aí de 500 GB, 1 TB, já tem, é caro, mas tem, né? Então as placas mãe já vêm com novas conexões, como as NVMe, para você conectar esses itens, né? Então, olha só que interessante, como é que estamos hoje, né? Hoje, esse sistema operacional que vocês estão vendo aí, ele é perfeitamente, ele seria perfeitamente funcional nos computadores atuais, porque os computadores atuais hoje já têm os requisitos. Veja, meu Atom 3000G com uma Vega 3 integrada, com 2 GB de RAM DDR4, memória de alta frequência, numa máquina que tem um pente de 8 GB, com 6 GB disponível para o sistema, num processador moderno, de 2 núcleos físicos e 4 threads. Imagina num Core 7 de geração atual, num Core 9. Se esse sistema não ia rodar liso, não ia voar abaixo. Muitos hoje produtores de conteúdo têm esses padrões de máquina. Essas máquinas, hoje é o padrão. Hoje, você compra um computador hoje da Dell, por exemplo, um desktop ou um notebook, é muito difícil você comprar um notebook. Você não compra notebook com 2 GB de RAM mais. DDR2 então, só usado. Novo você não compra. Hoje os notebooks ou são padrão DDR3 ou são padrão DDR4 nas memórias. Então você vai comprar notebook menos de 4 GB, não compra. Novo não compra. Criou-se um padrão. As placas de vídeo, mesmo as integradas, as IGPUs, elas melhoraram bastante. Hoje você já tem dentro de um processador, como os processadores da linha Ryzen, como é o caso do meu Atom 3000G, você tem chipset integrado, que meio que funciona como um chipset dedicado, como um chipset gráfico dedicado. Então é outro mundo. Ah, mas então por que não se usa o Windows Vista hoje em dia? Porque é um sistema obsoleto, muito obsoleto. E você tem dificuldade de driver. Por quê? Meu Atom 3000G eu consigo instalar, tá rodando aqui. Tá rodando numa máquina virtual. Para eu conseguir toda essa configuração, sabe por quê? Porque se eu instalar ele aqui no meu Atom 3000G no disco, como sistema normal, sem ser máquina virtual, eu não consigo instalar o chipset gráfico. Sabe por quê? Porque não acha driver. É uma máquina muito moderna para um sistema muito antigo, que não tem mais suporte, não tem mais nada. O suporte dele encerrou em 2014, se não me engano. E não tem mais nada, por isso que eu não uso. Mas podem ter certeza que se o Windows Vista tivesse driver para o meu equipamento, eu usaria o Atom X3, que é o computador da minha esposa, que tem uma placa de vídeo dedicada, simplesinha, PCI Express de 1 GB, tem DDR3 lá, né? É uma placa mais antiga, é uma GeForce, é uma Zotac com chipset GeForce 610, se não me engano. Tem driver para o Windows Vista, aquela máquina todinha tem driver para o Windows Vista. Se eu quisesse, eu poderia colocar 6 GB de RAM, tá rodando lá, DDR3, uma placa gráfica dedicada, compatível com o Windows Vista. Eu podia colocar o Windows Vista e rodar lá tranquilo. Aí vocês vão falar assim, é que eu vou entrar aqui no foco do vídeo agora, mostrar rapidamente se em pleno 2022 seria possível usar o Windows Vista se você tiver um hardware compatível. Porque aí vocês vão falar assim, ah, mas não tem navegador. Tem navegador web e atualizado ainda por cima. Então você consegue navegar na internet, ver vídeo no YouTube, acessar Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Você consegue fazer tudo. É um navegador baseado no Firefox. Vocês já devem ter visto o ícone que eu botei aí, porque o ícone dele é muito feio, né? Eu vou mostrar para vocês que navegador que é. Tem. É uma fork.
é um navegador baseado numa fork do Firefox, em pleno desenvolvimento, compatível com Windows XP e compatível com Windows Vista. E ainda é compatível com o efeito Aeroglass, que é esse efeito de transparência do Windows Vista. Aí, eu preciso usar o Office. Como é que eu faço? Simples. Hoje você pode usar o Google Docs. Você usa diretamente pelo navegador. Funciona tão bem quanto. Eu uso pra caraca o Google Docs. Eu uso muito o Writer do Google Docs para escrever minhas matérias. Porque eu já escrevo, já mando para quem eu tenho que mandar, já compartilho com quem tem que mandar para poder ler. A pessoa já lê ali, já aprova, bota lá um sinalzinho de aprovado lá no chat, tem ali no Google Docs. E eu já compartilho aquilo com a imprensa. Já é simples, prático e rápido. Eu vou usar Microsoft Office para quê? Entendeu? Mas tudo bem, se eu preciso de um Office, eu tenho o Free Office no meu computador lá, claro. Existem versões do Free Office, da SoftMaker, existem versões do WPS Office e existe versão do OpenOffice, tá? Que vem presente mais no Linux para o Windows XP, consequentemente roda no Windows Vista. O WPS Office é um que tem versão, tem vídeo aí no canal. Podem ver que rodando no Windows XP, que ele traz para o Windows XP a aparência do Ribbon do Office, que é a aparência atual do Office, inclusive. Então você se familiariza muito, tá? Então não tem problema para você usar, e é 100% compatível. Então é possível usar, mas se você não quiser procurar esses programas para instalar, né? Você pode usar, tá? Eu quero usar o Office da Microsoft. Você pode usar o Office de graça pela internet. Não tem problema nenhum. Você usa no navegador, funciona perfeitamente. Você não tem problema nenhum. Então você tem Office para você poder utilizar. Eu preciso de um descompactador de arquivo. 7-Zip funciona. Eu preciso de um player de vídeo melhor do que o Media Player que vinha nele no Windows Vista. Tá aqui o VLC rodando. Eu vou ter até esse visual aqui, ó, diferenciado. Tá rodando aí. Player de áudio, a IMP. Então a versão pro Windows Vista, compatível com Windows XP e Windows Vista. A versão antiga da IMP funciona. Eu preciso que rode. Funciona em português. Então você ainda acha muitos programas para poder rodar aqui. Por exemplo, Photoshop 6.0 funciona. Aí eu consigo rodar ele aqui. A versão portátil que eu tenho do 6.0 em português, bacaninha. Então deixa eu mostrar para vocês aqui antes que eu faça bagunça aqui, que eu quase quebrei um copo aqui agora. Mão boba, galera, é foda. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui o navegador, pra gente não estender tanto esse vídeo que já deve estar bem longo. Tá aqui o navegador que eu falei para vocês, o MyPal. Esse é um navegador que funciona perfeitamente no Windows XP e no Windows Vista, que permite deixar o sistema atualizado e você consegue utilizá-lo hoje em dia. Carregando a versão atual do Google, tá? Vamos abrir aqui o YouTube. Só não vou conseguir carregar com mais eficiência porque eu estou rodando uma máquina virtual. Mas tá aí, ó. Carrega. Normal. Normalzinho. Não deu nenhum problema de compatibilidade. Até tá logado aqui na minha conta, numa das minhas contas. Deixa eu alternar aqui para o modo escuro para vocês verem que funciona. Tá? Aqui, ó, a aparência do dispositivo. Isso aqui só funciona em navegador atualizado. Bom, isso aqui não funciona em qualquer navegador, tá? O YouTube pode até carregar em algum navegador um pouco mais desatualizado, sem maiores problemas, mas com todos esses recursos, não. Tá? Vamos abrir aqui o programa da minha esposa aqui. Quem não passou no canal da minha esposa, passa lá, viu? Esse baú empoeirado aqui, esse baú de histórias é legal.
Ó, roda. Só não roda melhor porque eu tô numa máquina virtual. E meu processador também não favorece, são 2 núcleos físicos e 4 threads. Eu tenho também que entender que essa certa limitaçãozinha. É um processador de baixo custo. Mas tá rodando. Tá aí, ó, sem nenhum tipo de restrição. Instagram. Instagram.com, vamos lá. Eu não vou fazer login aqui, mas eu quero mostrar pra vocês que abre. Porque se tiver, aí ó, se tivesse alguma incompatibilidade, não abriria. Facebook. Normal. Vamos aqui as as informações do navegador. Vamos lá. Referências, vamos aqui. Ele tá em inglês, eu não sei como é que coloca ele em português. Eu não estudei ele a fundo, tá? Não sei onde que troca o idioma, mas eu acredito que seja possível trocar sim. Tá? Então deixa eu só botar aqui about MyPal. Tá aqui, ó. O MyPal é um navegador baseado no Palemoon, adaptado para o Windows XP e 2003, consequentemente funciona perfeitamente no Windows Vista. O Palemoon, para quem não conhece, é uma fork do Firefox, que utiliza esse visual anterior do Firefox, tá? Mas que segue em plena atualização. Eles pegaram a espinha dorsal do Firefox, que é Gecko, que é um código aberto, é open source. Então eles pegaram uma estrutura do Firefox open source, que é open source, e desenvolveram uma versão em cima dela. Então é considerado uma fork do Firefox, o Palemoon. E aí esse pessoal aqui desenvolveu essa versão chamada MyPal para sistemas operacionais antigos como o Windows XP e consequentemente o Windows Vista. Então o navegador atualizado, ele segue em plena atualização. Vou abrir o site deles para você aqui, para vocês verem, ó. MyPal Browser. Roda até no Windows 2000, para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, MyPal Browser oficial website. Tá aqui, ó, né? Baseado no Palemoon, rodando no Windows XP, tranquilo. Então isso dá uma sobrevida para o sistema. E o Windows Vista tá funcionando. Aqui, ó, tá funcionando normal. Uma máquina virtual, claro, mas não travou, tá com a Aeroglass ativa. Eu acho esse visual dele maravilhoso, né? Vamos pegar aqui, vamos abrir aqui a pasta de documentos. Vamos abrir a pasta do usuário. Eu acho esse visual aqui maravilhoso. Esse efeito glass aqui, tudo nele funciona. Claro, o Internet Explorer tá aqui, é a versão 8. Vamos ver aqui opções da internet. É a versão 8. Não vai rodar. Tá muito bem não. Eu nem sei se é possível colocar a versão 9 aqui. Tá, bom, teria que ver as atualizações, mas tranquilo. Tá, aqui eu vou colocar aqui no navegador. O Firefox, o Internet Explorer, ele dá problema para navegação. É um navegador muito antigo já. Ele dá problema de certificados e etc e tal. Se eu for acessar o Google, por exemplo, aí ele dá problema de certificado. Aí o que você faz? Eu vou usar o Windows Vista num equipamento que eu tenho aqui que é compatível. Você baixa o MyPal, põe num pendrive e instala. E resolveu o seu problema, acabou. Problema resolvido. Mas navega. Ele carrega até a versão mais atual do Google, tá? É porque eu já confirmei o certificado aqui, mas se eu for pesquisar, por exemplo, aqui o Windows Vista. Se eu pesquisar aqui o Windows, tá vendo? Ele não tá atualizado, então ele aparece assim. Então é isso aí, tá aí. O mesmo visual dele é lindíssimo. Ele tá funcionando muito bem. Isso aqui, se estivesse rodando
integralmente aqui no meu Atom 3000G, com a Vega 3 integrada, gerenciando o vídeo, devidamente configuradinha, com o driver correto, eu tenho certeza absoluta, né, que ele funcionaria muito bem, consumiria pouco recurso, gerenciaria muito bem o hardware. É um hardware moderno, com frequência alta. E vejam vocês que o meu processador é um processador de mais baixo custo. Meu processador não é um processador top das galáxias, entendeu? Não é um Core. E outra, se vocês perceberem bem, eu estou rodando mesmo na máquina virtual em resolução 1920 por 1080 Full HD a 30 FPS. Tá rodando, está funcionando, eu consigo usar tranquilamente. Eu quero editar um texto, vamos lá, eu abro o Google Docs aqui, clico aqui, um documento em branco, pronto, funcionando normal. E é isso aí, pessoal, só queria mostrar para vocês que é totalmente possível, tá, utilizar o Windows Vista em 2022, se você tiver um equipamento que seja compatível com ele, se você tiver uma chave. Eu tenho tudo isso. Agora que vem o desafio, que eu quero a opinião de vocês. Eu tenho tudo isso. Eu tenho 2 notebooks que vieram com Windows Vista, tá? Todos, um veio com Windows Vista Home Basic, o outro veio com Windows Vista Home Premium ou Business. Tem que olhar na etiqueta que tá lá. Eu tenho o serial desses Windows Vista. Eu até fiz uma foto deles para salvaguardar, porque eles já estão envelhecendo os adesivos. Serial original, eu tenho dos dois, tá bom? Um tá com 2 GB de RAM e HD. Longe de ser o cenário ideal para poder rodar o Windows Vista com plena performance, apesar que todo o hardware dele, em termos de processador e placa de vídeo, é 100% compatível, né? O outro está com SSD e 4 GB de RAM. Então o desafio que eu quero ver para vocês, o outro notebook, pessoal, o de 4 GB de RAM com SSD, tá perfeito, rodando no Windows 10 21H2, configuradinho, tudo instaladinho, pronto para me trabalhar, para me usar. Mas se vocês, em suma maioria, disserem faz, instala e traz pra gente, eu instalo o Windows Vista nele, configuro todo o hardware e uso o Windows Vista nele tal qual ele saiu da fábrica. E eu mostro para vocês como é que é estar utilizando o Windows Vista em pleno 2022 num equipamento compatível com o sistema, com 4 GB de RAM, inicializando no SSD, né, executando no SSD, e com a placa de vídeo e todo o hardware devidamente configurado. Se vocês falarem, Lucas, faz, a gente quer ver isso aí. A gente quer ver como é que um notebook de 14 anos funcionaria hoje em dia com um sistema operacional de 14 anos, devidamente configurado. Vocês querem ver isso? Se vocês quiserem ver isso, eu trago para vocês. Eu vou me dar o trabalho de pegar essa ISO, pegar a ISO 64 bits, que essa ISO que eu peguei aqui é 32, mas tem ISO 64 facinho para baixar, tá? Tem produtor de conteúdo aí falando que eu tive dificuldade. Vocês viram aí, tá? Então, eu pego uma ISO 64 bits em português, eu instalo, coloco o serial original da versão daquele notebook. Se não for a Home Premium, é a Business. Eu coloco lá o serial bonitinho, deixo ele como ele tivesse saído da Toshiba, só que com implemento, com melhorias, claro, mais memória RAM do que realmente ele vinha e um SSD. E aí, o que é que vocês me dizem? Dá trabalho? Eu vou ter que pegar o computador que está prontinho para mim usar
que está perfeitinho, funcionando tudo com o Windows 10 21H2 e vou ter que me dar o trabalho de formatar, instalar o Windows, configurar hardware, baixar os drivers, pegar os drivers na internet desse computador, os drivers da Toshiba, instalar tudo, configurar tudo e deixar ele funcionando com o Windows Vista em pleno 2022. Navegando na internet, usando o Office, vendo vídeo. Vocês querem isso? Deixa aí nos comentários e eu vou soltar lá na aba comunidade uma enquete, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui!